Bom dia, Brasil, bom dia para quem de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E hoje nós temos na pauta a importância dos exercícios físicos e também vamos falar sobre educação. E o país está descambando, ou melhor, está indo para o descalabro. Falta de respeito com as pessoas. Eu me coloco na situação de um pai, que seu filho sai para passear, sai para a balada com um amigo, e de repente o pai recebe a notícia em casa: seu filho acabou de ser espancado. Aí eu pergunto ao pai do espancador: você gostaria que isso acontecesse também com seu filho? Eduque-o. Diga a ele que a vida não começa e termina em uma eleição, não. E que o país é maior do que todos esses acontecimentos. Eu estou com o professor Jefferson Silva. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Bom dia, Ivan. Tudo bem. Jefferson, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância dos exercícios físicos. Qual é a diferença na saúde de uma pessoa que pratica exercícios constantemente e aquele que é parado? Pois bem, Ivan. O exercício físico é de fundamental importância na vida das pessoas, devido aos seus diversos benefícios. Então, a pessoa que pratica exercício físico constantemente, ela tem suas condições físicas mais aprimoradas do que as pessoas que não praticam. Isso podemos dizer que a pessoa tem melhor disposição no dia a dia para realizar atividades diárias, pode apresentar melhores quadros sexuais, entre diversos outros benefícios que o exercício físico pode causar, como todos nós já sabemos que ele é um dos principais combatentes na causa de doenças. Agora também, né, muitas doenças são combatidas também com exercício físico, né, como o estresse, a diabetes, a obesidade mesmo, né? Sim, sim. As doenças crônicas, hipertensão, diabetes, o exercício físico age como controlador. Você não sofre tanto com a doença. E antes de sofrer, é melhor prevenir. Então, é indicado que o exercício físico seja acrescentado na vida da pessoa desde os seus primeiros anos de vida, como a partir de hidroginástica, natação, lutas, não só o ambiente de academia. Isso para as crianças, né? Isso, em geral. Idosos também. Uma das atividades mais seguras que contra o impacto seria a hidroginástica, uma atividade totalmente saudável. Uma caminhada diariamente é saudável? Qual o tempo de caminhada? Qual a velocidade que ele deve imprimir essa caminhada? De início, qualquer exercício que tire ele da homeostase, daquele ponto que ele se encontra, vai ser saudável para ele. Então, meia hora de caminhada diária já é um bom início. Mas isso, com o tempo, você pode aperfeiçoando e aumentando esse tempo de caminhada. Você vai ganhando aptidão física e, com isso, você consegue realizar melhor as suas tarefas diárias. Perfeito, perfeito. E no caso aí da academia, para pessoas com mais de 50, 60 anos, como ele deve se exercitar e de que maneira, por exemplo, ele deve começar a buscar a academia? Bem, antigamente tinha muita dificuldade em associar o treino de força com os idosos. Hoje não, o treino de força já é o principal treino para os idosos, porque evita a sarcopenia, que é a perda de massa muscular que você vem tendo, que é um processo fisiológico do corpo, e isso você evita com treinamento de força. O que é o treinamento de força, que eu não sei o que é? Treinamento de força é o treino com peso, que tem resistência. Sim, isso no caso aí, para as pessoas acima de 60 anos, deve ser muito importante. Muito importante isso, pois previne a sarcopenia, ele diminui esse efeito que todos nós iremos passar, mas que deve ser minimizado
justamente com a implantação do exercício físico. Com relação à prevenção da osteoporose, como deve ser o exercício físico para a prevenção da perda dessa massa óssea do cálcio? Bem, se o paciente estiver em um quadro elevado já de osteoporose, é indicado atividades com menos impacto. Uma hidroginástica seria o ideal. Se não, como prevenção, o treino de força pode ser passado normalmente para essas pessoas. Ok, muito obrigado, bom dia e daqui a pouquinho nós retornamos. Oi pessoal, o programa Tá Ligado Cidadão volta já. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Bom dia a todos e todas de casa. O benzeno, que é uma substância que faz parte da composição da gasolina, essa que nós usamos aí diariamente nos nossos carros. Esse componente que está na gasolina, o benzeno, ele é altamente cancerígeno. Então, algumas dicas que nós damos aí, principalmente para o pessoal que vai nos postos abastecer seus carros: não abasteça seu carro além do limite que tem do tanque. A gente também deixa o alerta sempre para todos os trabalhadores das indústrias químicas, das refinarias e assim como os frentistas, usar os EPIs corretos, usar luvas, usar as suas máscaras. Outra dica que nós damos sempre: você vai abastecer seu carro, após abastecer, antes de sair do posto, já abre os vidros, saia com o vidro aberto para que o ar circule dentro do carro e tire o cheiro da gasolina. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Eu estou com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o Heleno Araújo. Bom dia, Heleno, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, muito obrigado a você pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. E nesses momentos difíceis e tão conturbados, Heleno, eu lhe pergunto, uma proposta de educação à distância para uma criança de 6 anos, como é que vocês, educadores, veem essa proposta? É um absurdo, né, essa proposta apresentada de educação à distância. Nós tivemos no Brasil uma conquista de discutir as políticas educacionais desde 2007. Isso nos levou a colocar mais recursos para a educação. Em 2009, mudou a Constituição, onde se garantiu o direito às pessoas de 4 a 17 anos de estar na escola. E com mais recursos, você faz uma educação presencial com qualidade. Em 2014, o Plano Nacional de Educação, que diz que temos que ter políticas educacionais até 2014, efetiva esses direitos conquistados. Quando mudou? Mudou em 2016, com o golpe, e com o golpe vem a Emenda Constitucional 95, que muda a Constituição de novo, e diz que até 2036 os recursos da educação serão diminuídos a cada ano. Então isso é um prejuízo enorme. Então, como o poder público diminui recursos, o que ele quer fazer? Tirar as crianças da escola. A lei que está tramitando sobre o ensino médio já autoriza 40% do currículo do ensino médio ser à distância. Então, tira o dever do Estado e coloca na mão da iniciativa privada. O candidato a presidente do Brasil, que coloca no seu programa que vai botar a educação à distância a partir do ensino fundamental, é uma aberração. O ensino fundamental começa nos 6 anos de idade. Como é que você pega essa criança e não permite que esteja na escola, garantindo a presença? Essa criança vai ter educação à distância aonde?
No Brasil, onde nós, da educação básica, atendemos 86% das crianças na escola pública, de famílias que não têm condições adequadas de viver nem de estudar. Então, essas crianças vão ficar onde? Vão ter acesso a quê? Vão estudar, porque, primeiro, para se fazer educação à distância, é preciso ter um computador. Computador, ter acesso à internet, né? Exatamente. Um outro fato também que me chama a atenção, Heleno, é de quem parece que nunca ouviu falar em educação, porque a maioria hoje, o que leva muitas das mães, dos pais, a colocarem o filho na escola, nessa idade, é pela merenda, pela alimentação. Nas condições que o povo do nosso país vive, nós da educação básica pública atendemos a maioria das matrículas nesse país, boa parte passa também por essa questão. Você tem um local para que a criança ficar um período do dia, ter a alimentação escolar hoje, ela não é só para complementar uma merenda, um lanche durante a aula, não. Em muitos casos, é a alimentação que o aluno tem na vida dele. Ele chega na escola, faz a sua merenda e muitas vezes faz uma outra antes de voltar para casa, em vários locais, porque em casa tem essa dificuldade. Nós tivemos recentemente, em 2013, a saída aí de 14,2 milhões de pessoas da situação de insegurança alimentar. E boa parte dessas pessoas que vivem de insegurança alimentar são alunos das escolas públicas, são essas crianças de 6 a 14 anos de idade. Por isso, afirmamos, é uma aberração uma proposta desse tipo, né, para a educação pública brasileira. Agora, Heleno, uma outra coisa, porque hoje a gente vê muito o pessoal elogiando a ditadura militar. Foi uma coisa que eu vivi, eu passei 3 anos fora desse Brasil, meu filho nasceu fora do Brasil, tive filho de amigos que eu vim posteriormente conhecer já adulto, que nasceram fora do Brasil. Eu vou até falar um nome aqui, falecido, um grande compositor, cantor, o Manduca, filho do nosso grande escritor Tiago de Mello. O Manduca, autor de, junto com Dominguinhos, de Quem Me Levará Sou Eu. E durante a ditadura, teve um período que o Brasil cresceu até 8% ao ano, né, naquele período de 71 a 74. Mas, infelizmente, 1/3 de nossas crianças em idade escolar estavam fora da sala de aula. Com essas medidas de redução de orçamento para a educação, você acredita que isso volte a acontecer? Olha, com certeza, né? Nós temos um processo que vivemos, né? Eu nasci um ano após o golpe de 64 e a leitura, o estudo, o que vivenciamos nesse processo, mostra que o regime democrático que nós vivemos, ele é muito importante e é fundamental. Nós temos uma democracia frágil e curta. A história do Brasil mostra isso. Fomos cortados o tempo todo por ditaduras civis, civil-militar, né? Agora jurídico, partidário, parlamentar, coisa absurda que nós observamos. O que nós precisamos é exercitar esse poder da democracia por mais tempo, né? E para fazer isso, você não pode ter crescimento econômico para uma parte da população brasileira. Esse período de crescimento econômico na ditadura militar se viu uma parcela da população brasileira. Hoje, 5 brasileiros, 5, se somar a fortuna que eles possuem, eles têm a metade, é igual à metade da população brasileira. Então, a soma da fortuna de 5 pessoas é igual a de 104 milhões de brasileiros. Então, essa concentração de renda brutal que ainda existe no Brasil, né, é um crime contra o cidadão, é um crime contra a pessoa. Então, qualquer forma de mudança de regime que seja autoritário, né, ele traz ou mantém um processo de concentração brutal que tira o direito da pessoa às políticas sociais, às políticas públicas, e entre elas a educação. E como se faz isso? Dessa forma como o golpe fez. Então, quando eu proíbo de investir em educação, em políticas públicas, e não deixo de pagar a dívida que tenho com países que prestam dinheiro para a gente, eu estou concentrando renda na mão de países e de pessoas ricas no nosso país que vivem de renda e não garante emprego. Porque quanto mais ele poupa, mais ele ganha, porque os juros são muito altos. E o governo não gasta em políticas públicas, porque guarda o dinheiro para pagar a dívida dessas pessoas. Então, isso aconteceu lá atrás, isso está acontecendo agora, e está na hora do povo brasileiro barrar essa situação. Heleno, eu quero agradecer a você pela presença, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho
sobre a importância para a educação, não no Brasil, mas no mundo, do nosso grande educador Paulo Freire. Paulo Freire, uma pessoa que nasceu aqui em Recife, um grande educador, ele é o pesquisador, o educador mais lido no mundo. Ele fez todo um trabalho aqui na sua terra, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco, foi chamado para dar essa ideia que ele criou, passar para todo o Brasil, quando veio a ditadura e interrompeu. Ele foi obrigado a sair do país e, fora do país, continuou a lutar pelo direito à educação de forma universal, para formar, de fato, a pessoa como cidadão necessário para atuar no mundo e na vida. E isso ele conseguiu em todos os países da América do Sul, vários países na África que ele atuou. Hoje, em toda a parte do mundo, ele está entre os 100 intelectuais do mundo, mais publicado e mais lido. Então, aí tem uma figura que é referência para nós da educação. Uma referência, por isso que ele é o patrono da educação brasileira. É uma referência para o Brasil, é uma referência para a América Latina, é uma referência para a educação pública no mundo. E nós queremos reafirmar as posições de Paulo Freire para poder continuar lutando pela educação pública com qualidade social e que essa qualidade traga ao cidadão e à cidadã aquilo que as nossas leis da educação apontam. Concluir a educação básica, fazendo com que a pessoa tenha a capacidade de exercer a cidadania e em condições de ingressar no mundo do trabalho. Ok, muito obrigado, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia, forte abraço para todos. Cecília Meirelles, poetisa da corrente modernista, escreveu uma das mais belas frases da nossa literatura brasileira. Liberdade, liberdade, esta palavra que o sangue humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não a entenda.